13º salário. Aquele dinheirinho que você fica esperando um ano inteiro para receber e você recebe agora no final do ano. Muitas pessoas dizem que o 13º salário não passa de uma ilusão, que na verdade ele é uma farsa, ele não existe. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê algumas pessoas pensam assim e talvez você possa concordar com elas. Mas não só isso, também vou explicar no vídeo de hoje o que você pode fazer com esse dinheiro. Quais são as escolhas mais inteligentes, financeiramente falando, para você utilizar o seu 13º salário. Meu nome é Rodrigo, é um prazer ter você aqui mais uma vez. A gratificação natalina, como chamavam os antigos, ou 13º salário, como você conhece hoje, nada mais é do que um direito que foi conquistado na década de 60. Mais especificamente no governo João Goulart, 1962. Muitas pessoas dizem que não foi nada mais do que uma medida paternalista e populista do presidente que buscava angariar apoio popular no plebiscito que viria logo em seguida para derrubar o parlamentarismo. Quando eu tenho o parlamentarismo instalado, o presidente tem menos poderes. Então, o governo João Goulart teria utilizado o 13º salário como uma forma de angariar apoio popular por um plebiscito que viria logo em frente, e de fato esse plebiscito veio, e de fato foi conseguido. Na verdade, o governo conseguiu derrubar o parlamentarismo e ficamos com o presidencialismo desde então. Mas, independente disso, se foi por esse motivo ou não, é um direito que vem desde a década de 60. Na verdade, ele foi criado com a Lei 4.090 de 1962. É um direito tão importante que ele permanece até os dias de hoje. A própria Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88, ela coloca no artigo 7º dela o 13º salário como direito fundamental de todo trabalhador. E quando eu falo desse direito, quais foram os objetivos, quais foram as finalidades da criação do 13º salário? Eu posso dizer basicamente que são 3 finalidades essenciais. A primeira delas seria a retribuição por todo o esforço que o trabalhador teve durante o ano. O segundo objetivo, a segunda finalidade, seria o alívio da pressão financeira que todo trabalhador recebe no final do ano. No final do ano chega um monte de conta, chega a festa e tudo mais. Isso seria uma forma de aliviar essa pressão financeira. E o terceiro objetivo seria de estimular o comércio, as vendas de final de ano. Dessas 3 finalidades, eu posso dizer para você com certeza que a que permanece é a terceira, de estimular o comércio. Por que não seria uma retribuição por todo o esforço do ano que o trabalhador teve? Porque você vai ver, eu vou te explicar logo em seguida, que na verdade não é um bônus, não é um presente que o trabalhador ganha. E também não alivia a pressão financeira porque o trabalhador, não sabendo que aquele dinheiro não é um bônus, ele às vezes acaba gastando como se fosse um prêmio, como se fosse algum direito, como se fosse algum presente que ele ganhou do governo ou do seu patrão. Então, desses 3 objetivos, o que de fato permanece é o de estimular o comércio. Isso de fato o 13º salário faz. E por que isso? Eu vou te explicar. Vamos lá. Por que o 13º salário é uma farsa? Seria uma ilusão? Por que ele não existe de fato? Vamos fazer uma conta aqui, me acompanha nessa conta. A média do salário do brasileiro, segundo estudos, está na faixa de R$3.000. Então, se você trabalha 12 meses, você ganha R$3.000 por mês, você ganha R$36.000 por ano. O seu 13º salário seria de R$3.000. Então, você tem os R$36.000 do seu salário mensal, mais o 13º salário, o que daria, na soma, R$39.000. Guarda esse número. Se eu ganho R$3.000 por mês, e o mês tem em média 4 semanas, eu ganho R$750 por semana. Agora multiplique R$750 por semana pela quantidade de semanas que nós temos no ano, que são 52 semanas. Você vai alcançar um montante de R$39.000. Então, você observa só por essa conta que o 13º salário não é um presente. Nada mais é do que os seus R$750 semanais vezes as 52 semanas do ano. Então você observa para essa conta que o 13º salário não é um presente do seu patrão, não é um presente do governo, nada mais é do que os dias que você trabalhou no ano e não recebeu por isso. E no final do ano, esse dinheiro vem para você na roupagem do 13º salário. É um ajuste daqueles dias que você trabalhou e não havia recebido. Por isso que muitas pessoas dizem que o 13º salário é uma farsa, é uma ilusão, ele não existe. Por quê? A sabedoria popular, a crença popular é de que seria algo extra no final do ano, mas não é. É o seu dinheiro que você deixou de receber durante o ano. Mas independente disso, se você acredita que o 13º salário é um bônus, é um presente do seu patrão ou do governo, ou se você tem a crença que de fato é um dinheiro seu que você não havia recebido, fato é que esse dinheiro vem no final do ano
e você precisa saber qual é o momento, o que você vai fazer com esse dinheiro. E qual que é o momento específico que esse dinheiro vem? Vem exatamente durante viagens, festas, compra de presentes. Logo no mês ali do final do ano, que vai antecipar janeiro, onde vem IPTU, IPVA, renovação de matrículas, a compra dos materiais das crianças. Ou seja, aquele começo de ano que tem um monte de dívidas que você sabe que todo ano vão vir. Então é nesse momento que esse dinheiro vem. E aí surge a pergunta, o que fazer com esse dinheiro? Muitas pessoas, como sabem que eu trabalho com investimentos e com educação financeira, vêm perguntar para mim, Rodrigo, o que eu devo fazer como 13º salário? E basicamente eu tenho 3 opções muito claras que você pode utilizar envolvendo o seu 13º salário. A primeira, a mais comum, e que a maioria das pessoas fazem, é torrar tudo como se não houvesse amanhã. Curtir a vida doidado mesmo. Compra presente, churrasco, torra, gasta todo o dinheiro. É uma opção. E por favor, não julguem quem faz isso. Porque o dinheiro da pessoa, ela faz o que ela quiser. Se essa é a escolha que ela quer ter pro dinheiro dela, respeite e permita que ela faça isso. Agora, se você quer ter uma opção financeiramente mais inteligente, eu vou dar 2 opções para você um pouquinho mais inteligentes, financeiramente falando, é claro. A primeira delas é investir. Vamos lá. Quando eu falo de investimento, o primeiro passo para toda pessoa que quer investir é fazer a reserva de emergência, a reserva de eventualidade. O que seria isso, Rodrigo? Seria o seu colchão financeiro para que, quando surgir, porque a questão não é se vai acontecer, e sim quando vai acontecer. Porque as eventualidades, as emergências acontecem com todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, sejam elas de direita ou de esquerda, independente da religião, independente da posição política, todo mundo passa por emergência, todo mundo passa por eventualidade. Um acidente de carro, a necessidade de fazer uma cirurgia, a compra de um remédio, isso acontece com todo mundo. Então, quando você tem a reserva de emergência, esse dinheirinho, você consegue passar por essas eventualidades com muito mais tranquilidade. E quanto seria isso? Seria pelo menos 6 meses do seu custo mensal. Então, por exemplo, você tem um custo mensal de R$2.000. Você faz isso vezes 6, daria R$12.000. Esse seria o valor que você teria que ter a título de reserva de emergência, de reserva de eventualidade investido. E qual o produto financeiro que você vai colocar esse dinheiro? Vai ser em renda fixa. Ou do governo, por exemplo, o Tesouro Selic, ou de um banco tradicional, como por exemplo o CDB com liquidez diária. Mas cuidado com os CDBs. Procure CDBs de bancos tradicionais, sólidos e com saúde financeira. Nós vimos recentemente o problema do Banco Master aí. Então pega um banco bom se você for optar pelos CDBs, tá bom? Pega um banco ali tradicional. E que o CDB pague pelo menos 105% do CDI. É o mínimo aceitável. Se não tiver isso, vai para o Tesouro Selic. Eu, particularmente, deixo a minha reserva de eventualidade no Tesouro Selic, mas isso é muito particular de cada um. Então, a segunda opção seria você estar investindo esse dinheiro. E a terceira opção seria você antecipar, você pagar alguma dívida, alguma parcela que você tenha. Isso pode ser feito? Depende. Vamos fazer uma conta aqui. Se você investisse no Tesouro Selic, você ganharia 15% ao ano de rentabilidade. Isso dá aproximadamente 1,25% ao mês. Então, qualquer coisa que você for pagar com esse dinheiro do 13º salário, você tem que ter um desconto maior do que a rentabilidade que você teria se você tivesse investido esse dinheiro. Então, digamos que você quer antecipar 6 parcelas de um empréstimo seu. Esse desconto tem que ser maior do que se você tivesse investido o dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic. Então, 6 parcelas, vamos fazer a conta. Se o Tesouro Selic dá 1,25% ao mês, vezes 6, dá 7,5%. Para você decidir antecipar essas parcelas, o desconto tem que ser maior do que os 7,5%. Caso contrário, deixa o dinheiro investido no Tesouro Selic e continua pagando a sua parcelinha ali. Uma outra opção, que muitos perguntam para mim, vale a pena, por exemplo, eu antecipar as parcelas do meu consignado? Nesse caso, não precisa nem fazer conta. Quando eu falo de consignado, vai variar de 2% a 4% ao mês, dependendo se você é funcionário público ou não. Então, se você tem um consignado, inevitavelmente vale a pena você pegar o dinheiro do 13º salário, antecipar o consignado do que você investir. Porque nenhum investimento vai dar para você de 2% a 4% ao mês com segurança e liquidez. Principalmente tratando de renda fixa, tá bom? Nenhum investimento te dá uma rentabilidade tão boa assim sem você correr nenhum risco. E o seu 13º salário não é dinheiro para você correr risco. Por isso que eu sugeri na reserva de eventualidade, na reserva de emergência, utilizar títulos de renda fixa. Outra pergunta que fazem: eu estou com cartão de crédito, estou com dívida no cartão de crédito. O cartão de crédito é os juros mais draconianos, mais malignos que existem no nosso país. Por que isso?
Porque os juros do cartão de crédito chegam a 30% ao mês e passam de 400% ao ano na média. Então, se você tem dívida, como eu falei, num consignado ou num cartão de crédito, é mais aconselhável você pegar o dinheiro do 13º salário e pagar essas dívidas. Não sendo esses casos, quando você pode calcular entre o que você pagar, o desconto ser menor do que você teria de rentabilidade investindo, aí você vai lá e investe. Espero que tenha ficado claro para você a respeito dessas 3 opções. Na verdade, nessa terceira opção, desses 3 passos que você pode seguir. Ou tendo desconto maior do que a rentabilidade do investimento, ou se for consignado ou for cartão de crédito, paga porque você não vai conseguir uma rentabilidade dessa em investimento nenhum com segurança e liquidez. Mas independente disso, tá? Vamos voltar para a parte dos investimentos. Se você não tem reserva de emergência, reserva de eventualidade, eu já expliquei para você o que é, faça. Mesmo que você tenha outras dívidas. Pega uma parte ali do seu 13º salário e investe. Por quê? Para que você crie o hábito de investir e para que você passe pelo ano com mais tranquilidade. Porque como eu disse, a questão quando eu falo de emergências ou de eventualidade não é se vão acontecer, e sim quando vão acontecer. E elas acontecem com todo mundo. E quando você tem um colchão financeiro, você tem uma segurança, você passa por essas emergências, por essas eventualidades, com muito mais tranquilidade, sem perder o sono e sem atrapalhar, por exemplo, o seu planejamento financeiro. Então, se eu posso te dar um conselho, é o conselho de que você faça a reserva de eventualidade, faça a reserva de emergência, e o 13º salário é uma excelente opção para você começar a investir, caso você ainda não tenha. Então, essas são as considerações que eu queria trazer para você hoje. Expliquei para você como surgiu, o que é o 13º salário, como muitas pessoas imaginam que ele é uma farsa, uma ilusão, pelo que eu expliquei para vocês que ele nada mais é do que dias que você trabalhou durante o ano e que não havia sendo pago, então faz ali um acerto de contas para que você receba esses dias. Isso veio na roupagem de que seria um bônus, seria um presente, e essa roupagem, esse bônus é muito prejudicial. Por quê? Como eu disse, as pessoas psicologicamente falando, elas imaginam que é um dinheiro que veio para mais, então elas podem gastar, e na verdade nada mais é do que o dinheiro delas que elas não haviam recebido ainda durante o ano todo que elas trabalharam. Então, esse raciocínio é muito importante que você tenha. Então agora você sabe o que é, como que ele é calculado, da onde que ele vem, e você viu as 3 opções que você pode fazer com ele. Ou gastar tudo, é uma opção, investir, ou antecipar algumas contas que você tenha. Fica a seu critério que você faça a melhor escolha para você. Não liga muito para o que os outros falam, tá bom? A minha sugestão aqui, financeiramente falando, é que você invista ou antecipe contas. Mas se você quer gastar tudo, é uma opção que você pode escolher e você tem toda a liberdade para isso e faça isso sem culpa. Se você fizer isso sem culpa, tá tranquilo. Se tiver um pouquinho de culpa, quer dizer que você já está tendo uma consciência financeira e você vai começar a investir logo em breve. Esses são os votos que eu faço para você. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Manda esse vídeo aqui para aquele seu familiar que acha que o 13º salário é um bônus, é um presente do patrão. Deixa ele ter essa consciência também que na verdade não é, tá bom? Então, curte, compartilha, comenta. Se você quiser que eu trate de algum investimento específico, comenta aqui embaixo também. Vai ser uma honra bater esse papo com você. Fala aqui pra mim o que você vai fazer com o seu 13º salário. Vai ser um prazer falar com você, como eu disse. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Fica com Deus.